Feche seus olhos por mais um momento. Coloca a mão no seu coração aí, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te louvamos uma vez mais, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito tantas coisas nas nossas vidas. Pai, estamos aqui para ter um encontro com o Senhor e a nossa oração é que o Seu Espírito Santo ministre cada vida. Pai, que a Sua palavra nos confronte, Sua palavra nos ensine, Sua palavra nos exorte, Sua palavra nos conduza para o único caminho que é Jesus Cristo. Jesus, nós não aceitamos nenhum cansaço, qualquer plano do inimigo para trazer distração, cansaço seja desfeito em nome de Jesus. Pai, eu declaro corações dispostos e disponíveis para receber algo da parte do Senhor. Espírito Santo de Deus, fale conosco. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada mente, o Senhor conhece cada pessoa, Pai. O Senhor conhece a cada um, o Senhor sabe que cada um talvez veio aqui buscando algo, mas que o Senhor venha entregar exatamente aquilo que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus, que a Sua palavra caia nos corações. Em nome de Jesus, Pai, que nós saímos daqui totalmente diferentes da forma que nós entramos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você que tem o seu celular e aqueles que anotam aí com um caderno, eu quero falar de antemão aqui o título de uma mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos. Você pode colocar aí em nome de Jesus. Decida por uma vida melhor. Amém? Decida por uma vida melhor. Ou decida viver melhor. Pode colocar uma dos dois títulos. Na internet está Decida Viver Melhor, então pode ser esse. Decida Viver Melhor. Aleluia. Eu conversei já com vocês há um tempinho atrás. A gente começou algumas séries, terminamos essas séries. Mas Deus tem falado algumas coisas ao meu coração, já logo nesse início de ano. E eu estou tendo a percepção que Deus está mexendo com a igreja e está falando conosco de uma forma diferente. Sim ou não? Vocês conseguem? Tem alguém que está percebendo isso? Né? Eu tenho conversado com alguns irmãos, a gente já estava aqui na vigília, oramos, foi um tempo especial, precioso, mas eu estou vendo que Deus está estendendo a sua mão e Ele está tocando na igreja de uma forma diferente nesse ano de 2023. E eu queria falar um pouquinho sobre você decidir viver melhor. Queridos, nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração. A maioria das pessoas que estão aqui já tem um tempo que estão caminhando com Jesus Cristo. Amém? Aleluia. E o grande lance é, nós teremos um encontro com Jesus, nós escutamos muitas pregações, muitas palavras. Então vou pegar alguém aqui que está desde o início. Se você pegar aí 4, 5 anos de pregações, é muita palavra, é muito culto. Mas uma coisa que vai mudar completamente a nossa vida é como que nós vamos nos portar diante da palavra que nós recebemos, como que nós vamos nos comportar depois que nós recebemos uma palavra, e depois que nós meditamos, e depois que nós lemos alguma coisa. Então existe uma decisão. Eu leio a palavra de Deus, eu sou tocado por Deus, eu recebo oração, eu recebo uma orientação. E eu entendo, é muito natural que todos nós temos as nossas lutas, os nossos confrontos. Eu costumo dizer que todos nós estamos passando por algum processo e faz parte, amém? Nós nos relacionamos com o Senhor, mas todo mundo está vivendo numa fase da vida, todo mundo está vivendo um processo no Senhor. Agora, para a gente romper e a gente viver realmente as promessas de Deus, nós precisamos, sim, tomar algumas decisões. Porque a Bíblia ela vai falar sobre o insensato e o prudente, amém? Todos lembram disso? Porque não vai adiantar nada eu receber a palavra de Deus e eu não obedecer a palavra de Deus e não guardar no meu coração.
Então, para que haja mudança na minha vida, para que eu me envolva com o Senhor, para que Ele cumpra em mim a vontade que Ele tem, todas as coisas, todas as promessas da palavra de Deus ao meu respeito, eu preciso tomar algumas decisões. A nossa vida é feita de decisões, amém? Já foi ministrado isso aqui também. A nossa vida, ela é feita de decisões. E eu começo dizendo algo: Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida, amém? Todos creem nisso? Então todos nós entendemos que Jesus é o único caminho para nós, amém? Mas infelizmente, por vários motivos, a gente acaba entrando em alguns outros caminhos. Então é como se nós tivéssemos, nós temos várias áreas na nossa vida. Nós temos as nossas emoções, nós temos o nosso relacionamento, o nosso casamento, as nossas finanças, o nosso trabalho, as relações interpessoais, as nossas amizades, aquilo que nós servimos na casa de Deus, o ministério para aqueles que foram chamados. E a verdade é que eu aplico a palavra de Deus em algumas áreas da minha vida, mas eu deixo de aplicar a palavra de Deus e viver o que a palavra de Deus diz em outras áreas da minha vida. E eu tenho repetido aqui algumas vezes, não dá para a gente entrar em 2023, e agora a gente já está quase em março, né? Já vai passar quase 3 meses aí, entrar no 3º mês do ano. E a gente precisa romper. Quem quer viver coisas novas aqui? Tem alguém que precisa e quer viver coisas novas no Senhor? Eu acredito que todos nós. Agora, gente, a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. E eu gosto muito, porque quando a gente fala de evangelho, a gente pode construir uma linha do tempo e entender algo. Eu reconheço os caminhos e as decisões que eu tomei errado, os caminhos errados da minha vida, eu me arrependo, e após isso eu começo a aplicar a palavra de Deus na minha vida, eu começo a obedecer a palavra de Deus, que vai me colocar próximo de Jesus, que é o único caminho que eu devo seguir. Então, existe uma palavra profética que Deus está falando com grandes homens de Deus pelo mundo todo. O apóstolo trouxe aqui, 2023, o ano da frutificação, e eu acredito, e nós oramos isso aqui na vigília também, nós acreditamos que essa palavra vai se cumprir na vida de todos vocês, mas toda palavra profética, ela é condicional, sim ou não? Toda palavra profética lançada na sua vida, ela é condicional. Então pode vir um grande homem de Deus profetizar na sua vida, mas existe condições. Qual é a forma que você vai se portar? O que você vai fazer mediante a palavra que profetizaram na sua vida? E aqui eu estou falando de homens de caráter, homens de Deus que realmente profetizam para trazer uma edificação para a sua vida. Agora, então existem condições. Então, é sobre isso que eu quero falar. Você pode decidir viver melhor, e existem algumas coisas que muitas vezes nós falhamos, mas que nós devemos consertar na nossa vida para que a gente viva melhor. Eu acredito que isso é o anseio de todo ser humano. Eu acredito que todo mundo deseja viver melhor do que já está vivendo, sim ou não? Se eu fizesse agora uma pergunta e desse 2, 3 minutos para que todos refletissem, você ia ver áreas da sua vida que ainda não estão legais. Você ia ver, talvez o seu relacionamento com o Senhor não está da mesma maneira. Talvez quando Jesus fala para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você começa a analisar a sua vida e você vê que você não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Evangelho, ele veio para ter um encontro com o homem e primeiramente gerar um arrependimento no homem e para salvar o homem. Amém? Então o Evangelho, ele não é um conjunto de coisas legais para nos fazer feliz. Amém? Até porque o próprio Jesus, que é o único caminho, ele falou que nós teríamos dias difíceis, aflições, dias com problemas, nós teríamos problemas grandes, sim ou não? Agora, qual é o estado das suas emoções, da sua alma, quando você está num dia difícil e você está aflito? É óbvio que você não está feliz. Mas a verdadeira felicidade está em caminhar com aquele que é o amor. É Jesus Cristo. A verdadeira felicidade é estar com Jesus nos dias difíceis e nos dias que você tem os maiores problemas para resolver. Porque embora a sua alma esteja triste, o seu espírito precisa subjugar a sua carne e a sua alma. Amém? Aleluia. Então nós não podemos ser movidos pelas nossas emoções.
E, infelizmente, esse é o mal que assola a humanidade nos dias que nós vivemos. Homens e mulheres que são movidos pelas suas emoções. E infelizmente é assim, porque tem um dia que a gente está bem, outro dia que a nossa alma está bem, outro dia a nossa alma está mal, sim ou não? E o problema é que a gente não pode ser movido pelas nossas emoções. Porque tem dia que a gente está aflito, tem dia que a gente está angustiado com alguma coisa, e às vezes a situação que você está vivendo te leva lá para o teu passado. Então, nós olhamos apenas para o passado para celebrar aquilo que Deus fez nas nossas vidas, amém? Mas a gente não pode ficar lá preso no passado e nos problemas e naquelas coisas, naquele sofrimento que a gente viveu. Quando nós temos um encontro com Jesus, gente, quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida muda por completo, amém? Amém, gente? Amém? Então, embora todo mundo está passando por um processo, embora todo mundo tenha seus dias difíceis, a gente precisa se manter firme no Senhor. As nossas decisões precisam continuar no único caminho, que é Jesus Cristo. Amém? Então tem algumas decisões, tem algumas coisas que falam da nossa maneira de viver, que vai determinar se nós vamos ter uma vida melhor ou não. Então eu acredito sim que a nossa vida, a nossa casa, a igreja, pode viver um ano incrível com o Senhor. Aleluia! E aí você pode pensar assim, puxa vida, né? É um título tão bonito, né? Decida viver melhor. E eu estou falando de viver um ano extraordinário, incrível. Mas você faz parte do reino de Deus. E um dia você decidiu seguir a Jesus Cristo. E uma vida com o Senhor Jesus Cristo é uma vida de confronto. É você olhar todos os dias para você mesmo e ver como eu preciso da graça de Deus todos os dias. Como eu preciso do Espírito Santo todos os dias. Como eu preciso ser transformado pelo poder do Evangelho todos os dias. Como eu preciso ser confrontado por Jesus. Porque o mundo, ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus e da igreja, sim ou não, amém? Mas qual é essa igreja? Quem são esses filhos? Os filhos desobedientes, insensatos, que só se envolvem com a religião e são consumidores da fé? Porque afinal de contas, essa semana está tão difícil, a minha alma está tão ruim. E a intenção minha de se relacionar com alguma coisa de Deus é apenas aliviar a minha alma, mas não é transformar o meu caráter. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus Cristo, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia pela manhã ele ressuscitou. E vivo ele está. Então, se ele tem poder, se Deus tem poder para operar um milagre na minha área financeira, ele tem um poder para operar um milagre no meu caráter. E mudar a minha vida. E a igreja de Jesus Cristo que vai se manifestar é uma igreja madura. E quando eu falo ter uma vida melhor, não é que vai acontecer um monte de coisa que eu desejei. Talvez na caminhada com Cristo, até Jesus Cristo voltar, algumas coisas que eu desejo não vão acontecer. Mas o que precisa brotar no nosso coração como filhos de Deus é cumprir a vontade de Deus. Aleluia. Então nem sempre vai ser tão bom a gente aceitar algumas coisas, viver algumas coisas, mas para a gente ter uma vida melhor. E um dia você decidiu seguir a Jesus Cristo, porque a gente tem um chavão, né? Eu aceitei Jesus, na verdade Ele nos aceitou. Porque às vezes a gente vai viver na nossa vida e a gente acha que a gente é bem bom. Ai, como eu sou maravilhoso, olha como eu estou fluindo, olha como eu faço as coisas. Nossa, que marido lindo, incrível que eu sou. Nossa, que profissional maravilhoso que eu sou. Até chegar o primeiro feedback e você vê que você realmente não é tudo aquilo que você acha que você é. E essas coisas vêm para trazer um alerta para nós. Nós dependemos do Espírito Santo todos os dias. E essa relação com o Espírito Santo é porque nós precisamos ser transformados todos os dias. Então eu não me torno um marido melhor porque eu, pela força do meu braço, faço isso. Não, na medida que eu me submeto ao senhorio do Senhor e ao Espírito Santo me ministrar, eu me torno um marido melhor.
Agora, me tornar um marido melhor é fácil? É claro que não é, porque eu tenho que matar minha carne todos os dias. Sim ou não? Me tornar um amigo melhor muitas vezes não vai ser fácil. Porque a linguagem do evangelho é completamente diferente da linguagem do mundo. A moeda do reino de Deus continua sendo o sangue de Jesus. E nós nos relacionamos com as pessoas. Nós devemos amar as pessoas sem esperar nada em troca. E a moeda do mundo é se relacionar com as pessoas esperando coisas em troca. Afinal de contas, o que ele pode me favorecer? Bem-vindo ao reino de Deus. Que é seguir a Jesus Cristo, servir as pessoas e amar. Muitas vezes que a tua semana é muito ruim. Talvez você não alcançou coisas que você deseja ainda. E eu não tenho algo para te falar aqui. Eu não posso falar, não, mas fica tranquilo que essa semana vai acontecer. Jamais tentaria ser Deus sobre a vida de alguém. Mas uma coisa eu sei, que Ele continua sendo bom. Que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para a minha vida e para a sua vida. E é que eu sei que no momento certo, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque é isso que a gente vê. Alguém que se posiciona e se rende completamente. Isso aqui é uma continuidade da ministração que o Espírito Santo levou a profeta a trazer aqui. Fala de uma vida totalmente rendida ao Senhor. Para você ter uma vida melhor, você precisa se render mais ao Senhor. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais a minha vida melhora. Isso aqui não é uma autoajuda, é uma ajuda do alto, gente. Porque infelizmente as pessoas estão tentando com ferramentas terrenas resolver um problema que apenas o céu pode resolver. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você está com um problema no seu casamento? Fuja da internet e abra a Bíblia. Porque o céu não começou na terra, começou no céu. Você está com qualquer problema no seu coração, nas suas emoções, nas suas relações, abra a Bíblia. Porque antes do mundo ser criado, Ele te escolheu nele, você estava no coração de Deus. E você não vai passar uma vida tentando buscar a sua melhor versão. Aleluia. Só existem duas, uma vida sem Cristo e uma vida com Cristo. Porque se você tenta buscar uma nova versão toda semana, está dizendo que Deus errou quando te fez. E Ele não erra nada. Ele é perfeito. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E gente, de verdade, antes de eu vir aqui e falar que você vai ter uma vida incrível, eu quero tentar impartir o meu coração, te inspirar a amar os seus inimigos. Está disposto a amar alguém que não tem nada para te oferecer? Na verdade, muitas vezes a gente é levantado para amar gente que só rouba a nossa paz. Bem-vindo ao reino de Deus. A Bíblia vai nos contar que foi colocado Jesus e Barrabás para que o povo escolhesse. E o final da história vocês já sabem, né? O povo escolheu que soltasse quem? Barrabás. Jesus era alguém sem defeito algum, Barrabás era alguém totalmente com defeito. Mas ainda bem que o povo escolheu assim. O povo jamais ia entender a soberania de Deus. Ainda bem que escolheram soltar Barrabás. Porque a única forma para trazer uma salvação para nós era um homem perfeito morrer no lugar de pessoas imperfeitas. E obrigado, Jesus, porque você morreu no nosso lugar. Alguém puro, santo, perfeito, morrer no lugar de pessoas imperfeitas. E quando eu tenho esse entendimento, eu começo a entender o que é carregar minha cruz e seguir todos os dias a Jesus Cristo. Você caminha, você tem uma vida com aquele que é perfeito. E a vontade de Deus é que você
Siga Jesus Cristo, carregue a sua cruz, para você servir os imperfeitos. Tem alguém aqui comigo, gente? Você está com aquele que é o verdadeiro Deus. Você caminha com Jesus Cristo, que é aquele sem pecado e sem defeito algum. E quando eu decido seguir a Jesus Cristo, eu estou falando sim, Jesus, eu digo sim, para ter uma vida real do Evangelho. Que é abrir mão muitas vezes das minhas vontades, dos meus desejos, para ter uma vida melhor. Porque deixa eu falar uma coisa, nem tudo que é bom é de Deus. Nem tudo que aparenta ser bom é de Deus. Nem tudo que é bom é de Deus para você. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu nem comecei a pregar. Salmo 23:6 diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Louvado a Deus por esse texto. Salmo 37:34 diz: espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Agora, eu quero colocar rapidamente aqui alguns pontos bem importantes. Você fala assim, ok, Eduardo, na minha introdução eu falei algumas coisas sobre ter uma vida melhor, mas tem alguns posicionamentos que a gente precisa ter para que a gente tenha uma vida melhor, amém? Como o apóstolo sempre faz também, ele é bem didático, ele coloca alguns pontos. Eu quero colocar aqui rapidamente para vocês. Para ter uma vida melhor, pode anotar o primeiro ponto. Não se frustre pelos maus exemplos. Não se frustre pelos maus exemplos. Salmo 37, versículo 1 ali, 2 diz: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Não se frustre pelos maus exemplos. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vive talvez nos dias que mais a gente vê homens envergonhando o nome de Jesus, sim ou não? Só que deixa eu falar uma coisa para vocês, e quem caminha comigo sabe, eu não faço parte do time que vai em podcast e abre live para falar dos problemas da igreja. Eu quero falar daquela igreja com I maiúsculo que está fazendo muita coisa boa há muito tempo. Porque a percepção que me dá desde a época da pandemia é que só falam que a igreja é errada e só tem problema. A igreja tem problema, sim ou não? Porque ela é feita de homens. E por isso que um dia alguém perfeito morreu no nosso lugar. E o nosso papel é falar sim para seguir esse Jesus Cristo. E a gente acreditar que, até mesmo se pessoas foram feridas dentro da igreja, a igreja que feriu é a igreja que cura. Aleluia? Amém? Jesus Cristo, Ele levanta homens e mulheres para gerar cura na vida das pessoas. Agora, a gente muitas vezes é envolvido pelas más notícias e a gente fica frustrado em ver pessoas errar. Alguém já viveu alguma coisa parecida aqui? Não precisa levantar a mão, mas eu acredito que sim. E quando eu estou falando isso, não é que eu não entendo a dor de alguém. Eu estou longe de entender isso. Mas eu preciso pregar a palavra de Deus. Não se aborreçam por causa dos homens maus. A gente não pode parar aquilo que a gente começou. A igreja não vai parar por aqueles que erram, por aqueles que envergonham o nome de Jesus Cristo. Porque enquanto tem gente que envergonha, tem homens com 10, 20, 30, 40, 50 anos, com caráter ilibado, servindo ao Senhor, com temor a Deus. E as mesmas lágrimas do primeiro amor continuam depois de 50, 60 anos por Jesus Cristo. E são esses que são as nossas referências. Então não desanime, não se frustre com as pessoas que estão fazendo coisas erradas. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus! Não se frustre pelos maus exemplos. Se a gente for envolvido por essas más notícias e por essas coisas, a gente acaba vivendo longe do propósito de Deus para nós. Deus está querendo usar as nossas vidas, está querendo falar algo conosco, e a gente está completamente envolvido apenas com aquilo que nós nos frustramos.
E quando a palavra está dizendo não se aborreça por causa dos homens, é porque é natural a gente se aborrecer. Porque é natural a gente se frustrar. Não existe problema algum nisso. Mas a gente não pode paralisar nisso, amém? Para que a gente tenha uma vida melhor, a gente precisa avançar, amém? E essas coisas precisam ficar para trás. Aleluia! Porque a nossa referência é Jesus Cristo. E tem muitos homens que levam a sério Jesus Cristo. Quando eles leram uma vez aquele texto, sede meus imitadores. E tem muito homem de Deus que eu conheço que tem imitado a Jesus. Então esses precisam ser as nossas referências para fazer com que a gente não paralise e a gente avance. Amém? Aleluia! Dá um amém em glória a Deus para eu saber que está entendendo. 2, para que você tenha aí uma vida melhor em 2023. Deposite sua confiança no Pai. Deposite sua confiança no Pai. Salmo 37 ainda, versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Ainda em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É exatamente esse texto, esse versículo de Hebreus, ele sintetiza aquilo que eu estava falando na minha introdução. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa o quê, gente? Me ajuda? Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, você teve um encontro com Jesus, você teve um encontro com o Evangelho. Você precisa crer que Jesus é Cristo, que Ele é Rei sobre nossas vidas. E na medida que nós nos aproximamos e buscamos Ele, é Ele que vai nos recompensar. Aleluia! Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. O texto está dizendo que Ele recompensa aqueles que o buscam. Como assim, Eduardo? Por que uma recompensa? Afinal de contas, eu estar com Jesus e buscar a Deus é um privilégio, é um prazer. Mais uma vez eu falo, bem-vindo ao reino de Deus. Porque viver o reino de Deus vai te levar para um lugar muito doido. É matar nossa carne todos os dias, é crucificar o nosso eu todos os dias. É abrir mão de muitos desejos nossos muitas vezes. É abrir mão de coisas lícitas por um propósito maior. Porque afinal de contas, deixar de fazer coisas erradas, coisas ilícitas, todo mundo sabe que é errado e é prejudicial. Agora, você estar sensível ao Espírito Santo, abrir mão de coisas lícitas por um propósito maior, isso vai mostrar a profundidade que você está no Senhor. Gente, eu falo isso aqui com a autoridade que eu escutei sempre desde berço. Os homens que ministraram meu coração, os homens que caminhavam com o apóstolo, homens escondidos no Senhor. Homens que amam a Deus acima de todas as coisas. E que decidiram ter uma vida de renúncia por um propósito eterno. E é por isso que esse texto está falando que Ele recompensa. Amém? Esse é o nosso Deus maravilhoso. Só o fato de nós caminharmos com Ele, a gente já tem uma vida incrível. E é fazendo aquilo que Jesus fazia, vai trazer uma segurança para nós e vai deixar a gente no caminho certo e a gente vai ter uma vida melhor. Sabe por que eu coloquei como ter uma vida melhor, gente? Porque quando você começa a analisar os evangelhos, por vários textos você vai ver que tem algumas coisas que nós fazemos que é melhor do que outras. Ou seja, a gente estava aqui no mês de primícias. E a palavra de Deus nos ensina que é melhor dar do que? Qual que é a linguagem da terra? É muito melhor receber do que dar. Sim ou não? Quer ter uma vida melhor? Doe. Quer ter uma vida melhor? Seja generoso. Quer ter uma vida melhor? Ame as pessoas sem esperar nada em troca. Quer ter uma vida melhor? Ame seus inimigos. Mas como é que eu vou fazer isso, pastor?
Espírito Santo vai colocar as lentes espirituais e você vai começar a enxergar as pessoas a partir de Jesus, não a partir do seu eu. Porque se a gente começar a falar das nossas relações, todo mundo em algum momento já foi ofendido. Mas um coração que não carrega ofensa, um coração que não se ofende, é uma semente para a unidade. Um cristão maduro é aquele que não se ofende com nada. Quer ter uma vida melhor? Vamos imitar a Jesus Cristo. Gente, não faz sentido para mim. E faz tempo que eu falo essa palavra, né? Os meninos pegam no meu pé. Não faz sentido. Não faz sentido para mim, gente. A gente pensar coisas grandes e falhar em coisas pequenas. Não faz sentido a gente começar a falar de coisas grandes e de ministério, de nações e falhar em algumas coisas pequenas. O Evangelho nos confronta, amém? O Evangelho, ele é confrontador. Mas não entenda confronto com algo ruim. A afronta é algo ruim. Porque a afronta é quando alguém está falando de você pelas costas e não tem a moeda chamada amor. Mas o confronto é alguém que está te confrontando porque te ama. Ele está envolvido pelo amor e ele precisa te mostrar o caminho e mostrar para você mesmo quem realmente você é. Porque nós só começamos a mudar a nossa vida e deixar de viver da maneira errada quando a gente começa a olhar quem realmente nós somos. Alguém já falou mal de você? Alguém já te prejudicou e você ficou furioso? Ame os seus inimigos. Porque talvez a pessoa que falou de mal de você, ela tinha razão em algumas coisas. Mas a gente muitas vezes quer ser bom, autossuficiente, achar que nós somos melhores que os outros, afinal de contas eu sou cristão. Não. Nós padecemos da misericórdia e da graça de Deus todos os dias. E sem Ele nós não tomamos as decisões corretas, nós não falamos as coisas corretas. E de verdade, gente, esse é um ano para a gente viver melhor. Esse é o ano realmente para o Evangelho que a gente acredita fazer sentido nas nossas vidas. É quando o nosso combustível é aquilo que Jesus está fazendo em nós e está fazendo nas pessoas. Eu falo sempre isso. Ainda não aconteceu o que você estava buscando. Continua firme. Fica firme no Senhor. E celebre o que Deus está fazendo na vida do próximo. Quer viver melhor? Essa é a vida. O Evangelho precisa transformar a nossa vida, o nosso coração, o nosso caráter, amém? Amém? Aleluia! Esse vai ser um ano que Jesus vai mexer com você. E que nós não vamos ter dificuldade nenhuma para confessar os nossos pecados. E confessar os nossos erros. Porque a natureza do homem, ela é muito boa para esconder aquilo que não pode ser escondido. Então, talvez você tenha uma facilidade enorme de falar, poxa, eu preciso de tal coisa, eu preciso de oração, porque eu preciso conquistar isso, eu preciso conquistar aquilo. Mas tem uma dificuldade de pedir oração, olha, eu não consigo largar esse pecado. Eu não consigo deixar de pecar, me ajudem. Vamos viver melhor, gente? Alguém quer ter uma vida melhor aqui? Alguém quer viver um ano incrível com o Senhor? Nós vamos ser transformados pelo poder do Evangelho. Aleluia! Louvado seja Deus. Terceiro ponto. Se você deseja ter uma vida melhor em 2023, coloque sua satisfação em Deus. Coloque sua satisfação em Deus. Salmo 137, versículo 4 diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Olha que interessante que é a palavra de Deus. Deleite-se no Senhor. Ou seja, o que é se deleitar, gente? É se entregar. É descansar. Deleite-se no Senhor. E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Mas espera lá, o nosso coração não é enganoso? Sim ou não? Mas a mesma palavra que diz que o nosso coração é enganoso, é a mesma palavra que está falando, Ele atenderá aos desejos do seu coração. Mas, pastor, os desejos do meu coração talvez não estão alinhados com o Senhor. Mas a mesma palavra que está dizendo que Ele atenderá aos desejos do nosso coração,
É a palavra que diz: guarde o seu coração. Entregue o seu coração nas mãos do Senhor. É o lugar mais seguro que Ele pode estar. Ou seja, quando nós decidimos entregar o nosso coração para o Senhor, guardar o nosso coração do Senhor, Ele está cuidando de todas as coisas e vai atender os desejos do nosso coração. Aleluia! Deus tem um prazer de operar milagres, maravilhas, sinais, o favor dele sobre as nossas vidas, coisas lindas. Mas os nossos desejos, aquilo que você sonha e deseja, precisa estar incluindo pessoas, amar pessoas. Aquilo que você deseja precisa estar incluindo o sonho de Deus e os projetos de Deus. Eu sei que é difícil de a gente entender um pouco sobre essas coisas, mas deixa eu falar uma coisa para você: você não tem um trabalho à toa. As suas relações, seus relacionamentos não são à toa. As coisas que Deus te dá não é à toa que você tem. Os recursos que Deus coloca nas suas mãos não são à toa. A vocação que Deus te deu não é à toa. As suas habilidades, as suas valências não são à toa. É para fazer o nome dele grande, conhecido. E essa é a didática de Deus. Eu vou tocar um homem para que ele toque outros homens. Eu vou abençoar, eu vou tocar pessoas para que eles toquem outras pessoas. Então tem pessoas curadas com as suas emoções saudáveis. Não é apenas para você estar bem, mas é para você tocar aquele que ainda não está saudável. Os recursos que Deus coloca nas nossas mãos é para que a gente possa prover as pessoas, prover o reino de Deus. Um dia eu fiz essa oração, eu falei: Pai, eu quero ser provedor, eu não quero ser o provido. Eu desejo ser um provedor. Então tudo aquilo que Deus opera em nós não é para parar em nós, é para dar uma continuidade, amém? Afinal de contas, nós faríamos obras maiores. Olha todas as obras que Jesus fez. E a promessa é que nós faríamos obras maiores, mas para a gente fazer obras maiores nós temos que ter o mesmo coração. Porque o coração do homem é carregado de inveja, de egoísmo. Por isso que o convite de Jesus e a mensagem é: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue os seus desejos, para que a gente viva os desejos do Senhor. Isso não é fácil, gente, amém? Mas isso é ter uma vida melhor. Coloque a sua satisfação em Deus. E qual vai ser o resultado se você colocar satisfação em Deus? Ele atenderá os desejos do seu coração. Tem alguém aqui que já teve um desejo do seu coração atendido? Pode levantar a mão, glória a Deus, aleluia. Isso aqui testifica e me ajuda na pregação. Essa é a verdade. Eu já tive muitos desejos no meu coração atendidos. E muitos outros não. E eu posso desconfiar talvez que Deus não quer operar porque quer me ensinar alguma coisa. Amém? Aleluia. Quarto ponto. Se você quer ter uma vida melhor, siga conduzido pelo Espírito Santo. Ainda nesse texto base aqui de Salmos 37, o versículo 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Isso aqui fala exatamente do que eu comentei na introdução. Entregar o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Eu te pergunto, você tem confiado 100% no Senhor? Você tem confiado 100% no Senhor? Gente, essa é a loucura do Evangelho. Deus deseja que eu e você vivamos o sobrenatural. Porque quanto mais nós vivemos o natural, mais a nossa confiança está ligada na nossa capacidade, nas coisas que podem fazer por nós. É triste falar, mas para algumas pessoas que estão dentro da igreja, a sua confiança está mais no limite do banco do que no Senhor. Infelizmente é assim. Mas Deus deseja que a gente venha viver o sobrenatural. Ele quer estar totalmente no controle das nossas vidas, amém? Amém? Tem alguém que quer viver o sobrenatural de Deus aqui? É loucura viver o sobrenatural de Deus.
é ser sustentado totalmente pelo Senhor. E eu conheço várias pessoas aqui que teriam vários testemunhos nessa área. Gente, eu vou falar para vocês, não é fácil, mas é prazeroso. Porque se eu tenho um desejo é agradar o coração de Deus. E se para isso eu tenho que deixar de viver algumas coisas, deixar de fazer algumas coisas, assim eu vou fazer, assim eu farei. E é viver o sobrenatural. A oração é: Pai nosso que estais no céu, não é o meu Pai, é o nosso Pai. O pão nosso de cada dia, é o pão de cada dia. Você está preparado em confiar no Senhor que Ele vai dar o pão que você precisa para aquele dia? Deus não te chamou para ter uma vida desesperada e só pensar na tua aposentadoria. Não estou falando para você ser uma pessoa desregrada e não cuidar das suas finanças. Pelo contrário, Deus não tem problema algum com o dinheiro. Deus não tem problema algum com uma pessoa abastada e rica. Pelo contrário, Ele tem prazer em enriquecer. Tem alguém que quer ficar rico aqui, gente? Mas tem um propósito em tudo isso. Deus não tem problema com a fama, Deus não tem problema com o dinheiro. O lanche de tudo isso é a glória. Porque a glória pertence somente a Ele. E se Ele levanta alguém, se Ele dá status para alguém, é para que o nome dEle seja exaltado e engrandecido. Se Ele dá muitos recursos para alguém, é para que esse alguém promova o reino de Deus. Tem muita gente sem Jesus promovendo o reino das trevas. E a minha oração é: Pai, envia recursos, coloque recursos na vida de cada um. O apóstolo tem orado aqui, é um tempo que Deus vai estar transferindo recursos de mãos ímpias para mãos santas, para filhos de Deus, que são responsáveis com o reino de Deus, que vão entender que tudo que recebem é apenas para contribuir com o reino de Deus. Aleluia, 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 louvado seja Deus. Gente, eu acredito numa igreja assim de verdade, de verdade. Quem caminha conosco sabe que essa é a nossa oração sempre. Eu acredito muito nisso, muito nisso. A dificuldade de lidar com aquelas coisas que controlam o coração. Mas a gente vai se converter mais hoje, amém? Vamos sair mais convertidos daqui, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Anote aí o 5º ponto. Para você ter uma vida melhor esse ano de 2023, descanse sua alma diariamente. Descanse sua alma diariamente. Salmos 37, o versículo 7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Essa última palavrinha aqui é difícil, né? Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não tem como, gente. É difícil, mas a palavra precisa ser pregada. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos descansar no Senhor e aguardar nele com paciência. Porque Ele entende. Sabe, amados, tem uma coisa que nós cristãos precisamos ter nos dias que a gente vive: discernimento, discernir o tempo e o modo das coisas. Isso é uma coisa difícil, porque nós fazemos muitos planos, mas a gente tem uma dificuldade muitas vezes de discernir o tempo e o modo das coisas. O que eu estou querendo dizer? É quando você tem vontade de fazer algo e você entender se você deve fazer aquilo agora ou é num outro tempo, se você deve fazer, se você não deve fazer. E existe tempo para todas as coisas. Deus, Ele determinou um tempo para todas as coisas, amém? E a gente precisa buscar ter esse discernimento, gente. Porque algumas coisas, elas são até que boas, mas elas vão se tornar excelentes se elas forem feitas no tempo que o Senhor tem. Aleluia, louvado seja Deus. Não vim aqui com essa palavra de desanimar não, gente, mas é para te animar, amém?
Aleluia. Não tem outro jeito, gente. Esse é o caminho, é arrependimento, é uma vida de cruz. Essa é a vida que Jesus tem para nós. E se você quer ter uma vida melhor, é decidir caminhar com Cristo e viver a mensagem que Ele tem. Aleluia. Se tem algum evangelho que não fala de obediência e de arrependimento, é um evangelho mentiroso. Amém? Salmos 42, versículo 5 e 6 diz: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Gente, em nome de Jesus, como eu falei na introdução, tem muitas pessoas vivendo dias complicados, difíceis, processos complicados e dolorosos. Mas deixa eu falar algo para você, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. A vida com Jesus Cristo, a vida do Evangelho, a vida no reino, é essa vida de você crer em quem você não está vendo. Por isso que para algumas pessoas parece loucura. Embora Deus levante pessoas para nos ajudar, nos auxiliar. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos descansar, amém? Amém? Louvado seja Deus que essa palavra revelada entra no nosso coração. Nós temos em quem confiar, nós temos em quem descansar. E é muito interessante ver que eu acredito que é uma das coisas mais difíceis para o cristão viver, é o descansar no Senhor, é o acreditar de todo o coração que Ele está no controle de todas as coisas. Obviamente que a nossa vida é de fé em fé, de glória em glória, Ele vai renovando nossas forças. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, essa é uma decisão, conforme eu falei, nós precisamos decidir viver melhor. É por isso que eu coloquei lá, existe uma decisão. Nós temos um encontro com a palavra, nós temos um encontro com Jesus. A gente escuta palavras ao nosso respeito, promessas de Deus para as nossas vidas. Mas como que eu vou me portar diante dessa realidade? Como que eu vou me portar diante das Escrituras? Qual é a minha decisão? Eu tenho a decisão de descansar ou de não descansar. Agora, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai me mostrar grandes coisas que o Senhor fez na vida daqueles que descansavam. E é isso que norteia a minha fé. E precisa nortear a nossa fé. Descansar no Senhor. Ele trabalha enquanto nós estamos dormindo. O guarda de Israel não cochila dia e noite. Ele nem pisca os seus olhos. Ele é aquele que em todo momento Ele está olhando para o seu coração, para a sua causa, para a sua angústia. Ele é esse Deus que é real. Amém? Talvez tenha pessoas aqui que a única coisa que está precisando é um descanso para a alma. E o salmista diz isso: descanse no Senhor e aguarde Ele com paciência. A minha oração é que a gente venha ter paciência, amém? A gente precisa ter paciência, né? Nós precisamos ter paciência e não sermos totalmente apressados. Aleluia. Louvado seja Deus. Anote aí, próximo ponto. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Vou conseguir terminar aqui no horário. Não, vai dar tudo certo. Glória a Deus, vai dar certo. Estamos indo pro finalzinho já aqui. Amanhã é feriado, gente. Só fazer um café ali, já vamos pro terceiro tempo aqui, tá tudo certo. Louvado seja Deus, Deus é bom. Anote aí, próximo ponto. Quer ter uma vida melhor? Aprimore sua personalidade. Anote aí, o Espírito Santo vai pegar você. Salmos 37, versículo 8, nosso texto base.
Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Eu vou ler de novo, tá, gente? É a Bíblia. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, 2 pontos. Isso só leva ao mal. Alguém já ficou bem irritado aí, irado, gente? Pode levantar a mão. A palavra de Deus diz, né? Irai-vos, mas não pecai-vos. Então tem dia que você vai ficar irado mesmo com alguma coisa. Mas a gente não pode ultrapassar essa linha. Se você quer viver melhor, você precisa aprimorar a sua personalidade. Eu vou ler um texto aqui que é bem confrontador agora. Anote aí, Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25. Espírito Santo, nos convença nessa noite. O texto diz: mas o fruto do Espírito é o amor. Esse ano é o ano do quê? Vamos ver, fala, gente, abre a boca, ajuda. O ano do quê? Aleluia, eu quero ver a igreja frutificando. Aleluia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, tem alguém que pertence a Cristo aqui? Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aleluia. Eu quero declarar em nome de Jesus, 2023 vai ser um ano de frutificação na sua vida. E que Deus vai tocar nos corações e no caráter de cada um. Porque se ainda para você possa ser difícil viver isso aqui, pela fé você precisa declarar essa noite: eu quero frutificar nessa área, no meu caráter. Eu preciso pensar no que é mais importante, que é o meu coração, minha alma, meu espírito. O fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência. Gente, essas aqui são características de Jesus. Amém? Amém? Você começa a ver nos evangelhos as palavras de Jesus. Era alguém tomado por alegria, por paz, por paciência, com aqueles que era até difícil ter paciência. Era alguém amável, bondoso, tinha domínio próprio. Jesus, ele foi tentado, gente. Todo mundo fala: Jesus é Deus e ele com certeza ia conseguir coisas que a gente não consegue. Eu já escutei um monte de vezes isso falar. Ele foi enviado para a terra, ele se fez carne, habitou entre nós. Ele viveu, deu os passos como os homens comuns davam. E ele foi tentado em todas as áreas. Mas ele não perdeu nunca a alegria, o domínio próprio, a paz. Mas o fruto do Espírito é amor. Jesus é amor. Jesus é a própria paz que nós precisamos. Jesus, ele nunca vai te livrar de situações difíceis, mas ele estará com você nas situações difíceis. Amém? Aleluia. Essa é uma mensagem linda para mim e para você. Tá complicado? Vai melhorar. Tá difícil? Descansa no Senhor. Vai dar certo, gente. Não tem como eu vir aqui e falar outra coisa para você, porque Jesus é tudo que nós precisamos. Ele é amor, Ele é paz, Ele é alegria, Ele é tudo que nós precisamos, Ele é tudo, Ele é o próprio Deus. Amém? Aleluia. Então, em nome de Jesus, que a gente venha frutificar no nosso caráter esse ano. Será que tem alguém que precisa ter mais domínio próprio aqui, gente? Será que tem alguém que precisa ter mais paciência? Será que tem alguém que precisa se satisfazer mais no Senhor? Se alguém é alegre? Isso aqui confronta, sim ou não? Nós vamos orar daqui um pouco. Você vai ter uma oportunidade de entregar tudo isso para o Senhor. O
Fruto do Espírito é amor, é bondade, é alegria. Isso aqui, ó, eu não sei nem o que eu quero nesse ano. Estabeleça isso aqui com uma meta: ser mais parecido com Jesus. Porque é através dessa frutificação que você vai tocar outras pessoas. Pessoas tocam outras pessoas com a sua alegria, pela sua paz, pela forma que enxergam o mundo, pela sua fé, pela confiança no Senhor. Amém? Aleluia. A gente encerrando o último ponto, coloque aí: quer ter uma vida melhor com o Senhor Jesus Cristo? Creia no sustento de Deus. Aleluia. Creia no sustento de Deus. Salmo 37, versículo 18 e 19, diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Aleluia. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão de fartura. Aleluia, aleluia. Eu gosto muito do evangelho, porque eu vou começar a falar de trás para frente aqui. Quem vai desfrutar de fartura? Não, eu vou te perguntar de novo. Quem que vai desfrutar de fartura? Eu vou perguntar de novo, vocês não entenderam. Quem no texto, o que Deus está falando? Qual é o tipo de gente que desfruta de fartura? Quem é íntegro? Quem que vai permanecer com a herança do Senhor? É o íntegro. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Quem não vai se decepcionar? Quem é íntegro. Vocês estão entendendo, gente? Não tem autoajuda, não tem moleza. Esse é o reino de Deus. Integridade, ser alguém inteiro, fala de ser real, de ser a mesma pessoa o tempo todo, com defeito ou sem defeito, ser a pessoa, a mesma pessoa. O evangelho nos confronta como tem gente que não é íntegro e falta integridade. Perto de algumas pessoas é de uma forma, longe delas é outra. Chega perto de algumas pessoas, aí você muda a aparência, muda a sua fala. Afinal de contas, as pessoas que estão se relacionando podem te oferecer alguma coisa. Falta de integridade. Mas Deus não está em busca dos perfeitos. Ele está em busca dos verdadeiros. Pode estudar a raiz da palavra verdadeira, você vai ver integralidade, íntegros. O Pai busca os verdadeiros, não os perfeitos. E os verdadeiros, os reais, que não tem vergonha de mostrar quem são. É dessa forma que Deus age e Deus trabalha. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, não dos falsos e dos consumidores da fé. Afinal de contas, tem mais um culto, eu vou lá consumir aquele culto. Uma PEV está sempre tocando lá, eu vou lá consumir aquelas músicas. Eu tenho falado aqui, gente, o maior pecado que a gente pode cometer é depositar nossa confiança numa música, numa pregação. A gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Louvores, canções, ministrações, devocionais, eles são ferramentas para nos auxiliarem na caminhada com Cristo. Mas se você está triste, está desolado, você não vai em busca na primeira música no Spotify. Você vai abrir e vai falar com o Senhor, para depois celebrar junto com Ele, escutar uma canção. Eu não estou dizendo que uma canção não pode tocar a nossa vida e falar o nosso coração se ela carrega a verdade. Mas Jesus é mais importante do que tudo. Jesus é mais importante do que tudo. Porque algoritmo, as plataformas digitais é de agora. Eu quero ver, ter a capacidade de chegar, era como Davi, vai debaixo de uma árvore e fala, abre sua alma, grite para Deus. Independente do que está acontecendo, você vai falar, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Jesus, olha como é que está o meu coração, eu não estou mais aguentando, me ajuda. Experimente colocar Jesus em primeiro lugar. Ele vai começar a tocar o nosso coração, a nossa alma. Ele é tudo que nós precisamos, é Jesus Cristo.
É Jesus Cristo. Então, pela manhã, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Pela manhã, você já precisa começar a conversar com Ele. Aconteceu os primeiros problemas, fale primeiramente com o Senhor. Comece a apresentar, é uma vida totalmente rendida ao Senhor. Então, a nossa vida está nele. Nós conversamos com o Senhor nos tempos difíceis, nos tempos bons. Aconteceu algo bom na sua vida, fale primeiramente com Ele. E agradeça a Deus. Porque tudo de bom que pode acontecer na tua vida, só pode vir do céu, meu irmão. Só vem do céu. Porque a vontade do Senhor é perfeita, boa, perfeita e agradável. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse é o caminho para mim e para você. Salmo 34:10 diz: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Isso é ter uma vida melhor, é não ter falta de nada. Mas existe uma condição, você precisa buscar a Deus. Aleluia. Aleluia. Gênesis 26:12 diz: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Não tem como, gente, tudo de bom que vai acontecer na sua vida, Deus está envolvido, amém? Tudo que acontecer de bom, extraordinário, maravilhoso nas nossas vidas, Deus vai estar envolvido, mesmo que ainda você não perceba e não veja. Então, como decidir por uma vida melhor? Não se frustrando pelos maus exemplos, amém? Amém? Hoje é uma noite para o Espírito Santo arrancar qualquer tipo de sentimento ruim pelos maus exemplos que você já viu, pelas pessoas talvez que te feriram, te machucaram. Amém? Aleluia. Deus sempre levanta homens e mulheres sérios, amorosos, para cuidar de vocês. Como decidir por uma vida melhor? Depositando a sua confiança no Pai. Gente, isso aqui parece ser uma das coisas mais clichê, mas até Jesus Cristo voltar a gente vai falar. A nossa confiança precisa estar no Senhor, amém? Como decidir por uma vida melhor? Colocando a sua satisfação em Deus, sendo conduzido pelo Espírito Santo, descansando a sua alma diariamente, aprimorando a sua personalidade e crendo no sustento de Deus. Aleluia, aleluia. Lendo, pode ver, eu usei um texto básico, é Salmos 37, depois você pode meditar isso em casa. Fique de pé para parecer que está acabando. Pode ficar de pé, amém? Você pode meditar em casa, mas a gente consegue extrair tantas coisas importantes e verdadeiras daqui. Querido, eu quero ter uma vida incrível, quero ter um ano incrível com o Senhor. Mas eu não posso apressar nada na minha vida. Eu preciso me submeter ao Evangelho, eu preciso me submeter à vontade de Deus para a minha vida, eu preciso me submeter às Escrituras, eu preciso me submeter aos seus mandamentos. Eu preciso me tornar alguém íntegro, amém? Nós precisamos ser como alguém prudente. O texto vai dizer que o prudente, ele constrói sua casa sobre a rocha. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir as águas perturbadoras e não vão derrubar aquela casa. A nossa vida precisa estar firmada na rocha que é Jesus Cristo, amém? E o prudente é aquele que ouve as palavras e as obedece. Tudo que eu ministrei, se talvez você ainda não compreendeu, poderia resumir aqui em uma frase: nós precisamos ter um encontro com o Evangelho, com as Escrituras e obedecer a palavra de Deus. Gente, de verdade, o próprio Espírito Santo é a minha oração sempre. Me capacite, me ajude, me conduza a tomar as principais decisões. E eu creio muito que a igreja vai desfrutar de um ano extraordinário. Mas o Evangelho, ele tem a moeda que é o sangue de Jesus Cristo. O texto diz, a palavra de Deus diz: pensai nas coisas que são do alto. Gente, a gente precisa estar mais conectado com o céu do que com a terra,
Amém? Amém? A gente não pode querer lidar com a nossa vida apenas com as ferramentas terrenas e pensando de uma forma terrena. A gente tem que pensar como o céu pensa, gente. Amém? Então eu acredito em nome de Jesus que você vai ter sim uma vida melhor em 2023. Mas isso fala de arrependimento, de reconhecer os seus erros, de se posicionar, reposicionar e viver de forma íntegra com o Senhor. Gente, quantas vezes a gente já passou por esse texto, Gálatas 5, a gente lê, e a gente começa a ver que a nossa vida ainda continua a mesma coisa. A gente não pode ser pessoas que ficam pensando apenas em coisas grandes e não obedecem às pequenas coisas. A gente não pode ser o tipo de gente que vai culto após culto porque quer receber algo novo, mas não permanece fiel nas coisas que Deus já deu lá no passado. Você quer receber algo novo nesse ano? Talvez você tenha que voltar um pouquinho para trás e se manter obediente naquilo que Deus já te falou lá atrás. Deus faz nova todas as coisas? Sim. Ele tem algo novo para nós? Sempre. Mas a gente tem que manter, na nossa caminhada, nós temos que se manter firmes e obedientes às Escrituras. Não faz sentido eu entrar em 2023, querer algo novo, mas eu permaneço errando ainda com minha esposa, eu permaneço nos mesmos erros na minha área profissional, ainda eu sou totalmente uma pessoa carnal, ainda eu continuo sendo uma pessoa com uma dificuldade de amar o próximo, a bondade não faz parte da minha vida, eu não consigo ter o domínio próprio, ainda eu me relaciono com pessoas esperando coisas em trocas. A gente precisa ser transformado pelo Evangelho, gente. O Evangelho transforma. O verdadeiro Evangelho, ele transforma. Deus é poderoso para operar muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Mas eu digo que algo totalmente sobrenatural é quando o Espírito Santo de Deus convence o homem do seu pecado. E a palavra vai dizer que apenas o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, qualquer tipo de pregação não é para te convencer, mas é a palavra de Deus que precisa te convencer. Desde o início dessa igreja, sempre nós enfatizamos isso. O Evangelho é real, o Evangelho não é brincadeira. E o convite de Jesus é para que você viva o reino de Deus. E nós jamais podemos negociar princípios e valores do reino. Nós estamos sendo levantados para reestabelecer princípios e reestabelecer valores do reino de Deus e fundamentos. Talvez você no meio do caminho, você sofreu alguma coisa, você caiu porque você não tinha fundamento. Mas a gente está aqui para ministrar e ensinar fundamentos do reino de Deus. O verdadeiro descanso a gente só encontra no Senhor. A verdadeira paz a gente só encontra no Senhor. A gente não pode ser pessoas focadas apenas no que aconteceu no passado e nem ficar pensando demasiadamente no futuro. Porque quando a gente fica falando só do passado, a gente normalmente não vai pensar em coisas boas que aconteceram no passado, mas normalmente vai pensar nas coisas ruins que acontecem no passado. Apenas lembranças e lembranças e lembranças ruins. Você fica pensando só no futuro. Você esquece do hoje. E o convite de Jesus é: olhe os seus olhos, fixe os seus olhos para o céu. Porque quando a gente fala de hoje, a gente tem que falar do céu e falar de fé. Temos que ser homens e mulheres de fé. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com vocês. Em nome de Jesus. Todas as vezes que nós temos um encontro com a palavra de Deus, nós precisamos orar e pedir que o Espírito Santo nos mostre, nos convença daquilo que ainda a gente não mudou. A oração, a ênfase dessa casa sempre vai ser: a gente começa orando arrependimento, arrependimento. Então, enquanto você está de olhos fechados, não se distraia por nada, em nome de Jesus, gente, em nome de Jesus. O texto dessa mensagem é um texto provocativo. Para você ter uma vida melhor, talvez você vai ter que perder algumas coisas. Para você ter uma vida melhor, talvez você ainda precisa crucificar mais o seu eu, matar mais a sua carne.
O convite de Jesus é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias. Pegue a sua cruz e o siga. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela sua palavra. Obrigado, Pai, porque em tempos difíceis nós já tivemos um encontro com o Salvador. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Consolador. Pai, obrigado porque o Senhor é poderoso e é o único que pode consolar os corações. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada vida, cada pessoa, Pai. Talvez tem pessoas aqui que estão com as suas almas aflitas, pessoas que estão vivendo verdadeiras angústias. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos e sabemos que é o único que pode satisfazer essas pessoas, essas almas. Pai, eu declaro: Espírito Santo, traga descanso àqueles que buscam descanso, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar para aquelas pessoas que já deixaram de sonhar, perderam suas expectativas: Jesus, se manifeste a elas em nome de Jesus. Nós cremos no poder do Evangelho, nós cremos no poder, Pai, em nome de Jesus, que vem do alto. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus aonde é necessário que haja salvação. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que haja transformação nos corações, Pai, em nome de Jesus. Pai, a palavra de Deus diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, homens e mulheres verdadeiros, homens e mulheres reais, homens e mulheres íntegros, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu declaro uma igreja desfrutando do melhor dessa terra. Eu declaro uma igreja desfrutando do melhor que o Senhor tem, mas agora nós já entendemos o caminho. Pai, eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres, famílias que vivem por um propósito divino. Pai, eu declaro em nome de Jesus, o Espírito Santo alinhando as nossas motivações, a nossa mentalidade. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que haja arrependimento nos corações. E você pode fazer isso nessa hora. Você que está de olho fechado, começa a refletir. Talvez você não teve ainda uma vida melhor porque você não entendeu algumas coisas. Comece a se arrepender de depositar confiança em homens, depositar confiança em qualquer outra coisa e não em Deus. Se arrependa, declare, ore aí no seu lugar em nome de Jesus, de não entender e achar que Jesus é a pessoa mais importante. Em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar assim, em nome de Jesus, vidas transformadas. Pai, eu quero declarar as promessas de Deus se cumprindo na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Mas nós sabemos que não existe outro caminho, uma vida que Jesus fala de renúncia. Sim, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar, mostre o coração de cada um para si mesmo. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, todas as pessoas que estão com tristeza profunda, talvez tem pessoas totalmente desanimadas e não acreditam que 2023 será um ano de frutificação. Eu declaro em nome de Jesus, o Espírito Santo capacitando cada um, renovando as suas forças, Pai. Em nome de Jesus, renova as forças de cada um. Pai, nós sabemos que cada palavra profética é condicional. Capacite-os a viver um ano de frutificação, frutificação nas suas emoções, nas suas relações, Pai. Pai, na sua vida espiritual, na sua área financeira. Deus, eu declaro um ano frutífero na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Se revele de alguma forma diferente, se revele a cada um como nunca antes, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro um ano de romper e de avanço. Eu declaro um ano de romper e de avanço. Pai, nós somos uma igreja que te ama. Nós somos uma igreja, Pai, que não negocia princípios e valores. Que o seu evangelho, Pai, confronte cada um. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Levante as suas mãos agora. Adore o Senhor. Incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre.
mais um convite de oração. Se você entende que você precisa de uma oração em qualquer uma das áreas que foi citada aqui, se você entende que a palavra de Deus falou com você e você precisa de uma oração de alguém, se você precisa ainda, precisa de forças, você está talvez se sentindo fraco, não consegue avançar, tem áreas que você não consegue romper, você pode vir aqui, eu vou querer orar com você, nós vamos orar com você, essa liderança vai orar com você, a gente já vai encerrar, mas se você quer uma oração, você pode vir aqui na frente agora, em nome de Jesus. Conforme eu falei, apenas o Senhor conhece o seu coração. Talvez você pode ser alguém que tem, infelizmente, não está depositando sua confiança no Senhor. Vem aqui, em nome de Jesus. Eu quero pedir aqui para a Lusa. João, você pode vir aqui para ministrar e orar por essas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir mais à frente aqui. Força e poder. Você que está no seu lugar por mais um minuto, adore o Senhor. Interceda pelos irmãos aqui da frente. Em nome de Jesus. Honra, glória, força e poder. 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 Toda honra, honra, glória, força e poder. Honra, glória, força. Tu és santo, santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre, santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre, santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Tu és santo, 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 és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos declarar: santo, és incomparável. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Vamos dizer toda a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Se
você puder, erga suas mãos e cante a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, toda honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor, todo louvor ao Rei Jesus, toda honra, a glória, toda força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, toda honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, toda honra, toda glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. Erga sua voz e cante a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Adore o Senhor, adore o Senhor. E o louvor, adore o Senhor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, toda honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, toda honra, a glória, a força
Aleluia. A glória, Aleluia, Jesus. a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aplauda o Senhor. Ele é digno. Amém? Todo aplauso, toda honra, toda glória pertence a Ele. Que você possa ter um resto de feriado e uma semana extraordinária. Uma vez mais o Senhor esteve aqui presente e não tem como a gente terminar um culto sem lágrimas, sem mover e sem transformação. Glória a Deus por isso. Obrigado por você esperar com paciência. A gente passou uns bons minutos no nosso culto, mas é assim que é. O Espírito Santo é dono desse lugar, é dono das nossas vidas, Ele faz o que Ele deseja, amém? Louvado seja Deus. Você vai em paz, com o coração cheio de expectativa, porque o Senhor tem muita coisa para fazer nas nossas vidas, amém? Tenha um bom descanso e tenha um encontro marcado 7h30 à noite aqui na igreja, amém? Deus quer falar com você de uma forma diferente. Deus abençoe. 7 horas. É que o flow é 7h30 e o de oração é às 7. Mas amanhã é segunda, vai ser às 19 horas. Deus abençoe em nome de Jesus. Dê um abraço a alguém que está do seu lado. Não corra para ir embora. E tenha um tempo aqui conosco, amém? Deus abençoe.